Quem tem a palavra de Deus? Quem tem a Bíblia? Quem tem a Bíblia Sagrada? Levanta a palavra de Deus e glorifiquem ao Senhor. Aonde nós vamos ler hoje? Aonde vamos ler hoje? Está devagar. Onde vamos ler hoje? Aonde? Apocalipse capítulo 3. Glória a Deus. Irmãos, chega mais para cá, os irmãos que estão aí fora, por favor. Chega mais para cá, porque tem espaço aqui na frente ainda. Chega mais para cá. Entra, fica à vontade, a casa é nossa. Chega mais, irmãos, chega mais para dar lugar para o povo entrar. Chega mais, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Quinta carta. Prestem atenção. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e tens nome de que vives, e não está. Eu sei as tuas obras, e tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Gostei desse avivamento. Tem gente aqui que está cheio. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Ó Espírito Santo de Deus, neste momento de oração, Senhor, neste momento, meu Deus, em que estamos na Tua santa presença, querido Deus e maravilhoso Pai, estende as Tuas mãos de poder, as Tuas mãos de misericórdia, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Guarda-nos, meu Deus, guarda o Teu povo, guarda os Teus filhos, aleluia! Fala conosco através da Sua palavra, porque a Sua palavra é santa, é verdadeira, é fiel, é digna da nossa aceitação. Ó Espírito Santo, ó Deus da verdade, ó Santo de Israel, ó Deus poderoso, aleluia, não rejeita, Senhor, a nossa humilde oração, meu Deus, o pedido sincero da nossa alma, porque nós cremos no Teu maravilhoso poder, na Tua graça salvadora, Senhor. Glória, 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 glórias ao Deus do céu, ao Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Tu és poderoso, Tu és santo, aleluia, 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 aleluia. Oriba lava 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 lava, orianda lava asterianda lava lava. Oh
Espírito Santo. Glórias ao Cordeiro de Deus. Fica conosco, Senhor. Fala, Senhor, através da sua palavra. Sua palavra santa é fiel e verdadeira, é digna, Senhor, da nossa aceitação. Abre os nossos corações, Deus. Amém. Aleluia. Desocupem as suas mãos. Tomam seu assento. Quero ouvir palmas e glória a Deus. Está fraco. Está fraco ainda. Jesus merece melhor. Oh, glorifiquem ao Senhor. Aleluia. Pode tomar o seu assento. A igreja de Sardes estava morta, mas esta igreja parece que não está morta. Esses crentes parecem que não estão mortos. Esses crentes têm o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não pode estar morto. Aleluia! Onde há o Espírito Santo, há avivamento, há fogo, há Pentecoste, há poder. Aleluia. Meus irmãos, na carta que o Senhor redigiu à igreja de Sardes, mais uma vez o Senhor diz: conheço as tuas obras e sei que tens nome de que vives, mas estás morto. A igreja de Sardes tinha nome de que estava espiritualmente viva, mas o Senhor disse: estás morta, e não achei as vossas obras perfeitas. O Senhor ainda disse na carta que ele redigiu àquela igreja: tem alguém aí dentro da igreja que não está totalmente morto, mas está para morrer. Tem alguém aí que não está totalmente morto, mas está para morrer, está quase morrendo. O Senhor disse: todavia eu reconheço que existem alguém aí que não se contaminaram. E esses que não se contaminaram e não estão mortos, mas estão vivos, andarão comigo de brancos, porque são dignos disso. E ainda mais, terá o nome escrito no livro da vida permanentemente. Oh, aleluia. Meus irmãos, Sardes era a antiga capital da Lídia. Era famosa pela sua riqueza e pelo seu luxo. Conforme a tradição, Sardes foi a primeira cidade daquela localidade a receber o Evangelho. Também foi a primeira a se desviar da fé, e foi uma das primeiras a entrar em ruínas, ou a cair em ruínas. Aleluia. Segundo a carta que o Senhor redigiu àquela igreja, nós entendemos porque o Senhor declarou na carta em que ele redigiu. O Senhor disse que aquela igreja tinha nome de que estava espiritualmente viva, quando na verdade o Senhor declarava: vocês estão mortos. E porque aquela igreja estava morta, o Senhor Jesus, na carta que redigiu a ela, o Senhor se apresentou
como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O Senhor falou: eu sou aquele que tenho os 7 Espíritos de Deus. O que quer dizer isso, meus irmãos? A plenitude da espiritualidade perfeita e santa. O Senhor falou que eu sou o que possuo os 7 Espíritos de Deus. O que quer dizer os 7 Espíritos de Deus? Refere-se, prezados irmãos, o Espírito Santo com sua diversidade de dons, com sua variedade de ministério e com suas múltiplas operações. Apesar do Espírito Santo ser o único, ele ainda é indicado como 7, para salientar a todos os pastores, para salientar a todas as igrejas, que o único Espírito opera tudo em todos. Aleluia, Jesus! O único Espírito opera tudo em todos. Meus irmãos, a igreja de Sardes havia ganhado o nome como Igreja Floresta, devido à sua beleza, devido ao seu luxo. Mas segundo o que nós entendemos na carta que o Senhor redigiu àquela igreja, o Senhor deu a entender que aquela igreja havia substituído o andar pelo Espírito e o viver no Espírito pelas obras mortas da carne. Meus irmãos, a igreja de Sardes representa muitas igrejas em nossos dias, muitas igrejas que se esforçam para ter fama no mundo, edificam templos suntuosos, orgulham-se de seus coros e de seu pregador, vangloriam-se de ter a maior escola dominical da cidade, promovem grandes festas nos dias apropriados. Mas, apesar de terem aparência de que vivem, elas estão realmente mortas. Tem uma forma de piedade, mas nega o poder dela. Tem grande organização, muito mecanismo, porque somente assim elas podem viver estando mortas. Somente assim. Se não estão mortas em tudo, elas estão mortas no Espírito. Não há vida nos seus cultos, não há unção na pregação, não há fervor nas orações, o louvor é seco e não há qualidades morais na vida cotidiana de seus membros. Quando o Senhor redigiu a carta à igreja de Sardes, o Senhor se apresentou àquela igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Você pode verificar que cada carta redigida a cada igreja, o Senhor se apresentou como cada igreja carecia. E como a igreja de Sardes era a igreja morta, o Senhor se apresentou a ela possuindo os 7 Espíritos de Deus, declarando que o que falta a qualquer igreja morta não é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glórias ao Cordeiro de Deus. O que falta a qualquer igreja que morreu, o que falta a qualquer igreja morta espiritualmente falando, é o Espírito Santo. Grandes templos, templos suntuosos, eles têm. Grandes pregadores,
Eles têm. Coros bonitos? Eles têm. Talvez esta igreja tenha a maior escola dominical da cidade, se vangloriam por isso. Tem grandes organizações, promovem grandes festas nos dias apropriados, muito mecanismo. E talvez por isso ela tenha aparência de que vive, mas o Senhor que conhece ela diz: só tem aparência de que está viva, mas está morta. Aleluia, está morta. Eu repito que é para não deixar dúvida, quando o Senhor chega nesta igreja através da carta a ela redigida, possuindo os 7 Espíritos, ele declara que o que falta a qualquer igreja morta é o Espírito Santo. Irmãos, na igreja de Deus pode faltar muitas coisas, mas tem uma que não pode faltar. Na igreja de Deus pode faltar tudo, entre aspas, porque há uma coisa que na igreja de Deus não pode faltar. Na igreja de Deus pode faltar luxo, na igreja de Deus pode faltar fama, pode faltar até um coral de 1000 vozes. Na igreja de Deus pode faltar ouro, prata, dinheiro, poder aquisitivo. Na igreja de Deus pode faltar cadeiras de luxo, tapete de luxo, púlpito de marfim coberto de ouro, como era o caso de Salomão. Na igreja de Deus pode faltar muitas coisas, mas há uma coisa que não pode faltar, porque se faltar a igreja morre. É o Espírito Santo. Por isso Davi falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, na sua casa pode faltar móveis bonitos, pode faltar uma geladeira Brastemp de luxo, duplex. Pode faltar um guarda-roupa de luxo, duplex. Na sua casa pode faltar tapete, sofá de luxo. Pode faltar no seu corpo uma gravata bonita, uma camisa bonita, um sapato de luxo, uma roupa de alto luxo. Mas não pode faltar uma coisa na sua vida: o Espírito Santo. Deus não está olhando esta noite se você está com um paletó bonito. Deus não está olhando se a irmã está com uma saia bonita, com um vestido bonito. Deus não está olhando se você está com um sapato novo de luxo. Deus não está olhando se você está com a roupa último modelo, vestido de linho finíssimo. Deus quer saber se você está vivo. E para você estar vivo, tem que haver na sua vida o Espírito de Deus. É palabaxaramalabastei. Luxo a igreja de Sardes tinha. Beleza a igreja de Sardes tinha até de sobra. Boniteza a igreja de Sardes tinha até de sobra. O grande historiador Joséfo declarou que aquela igreja tinha o nome, recebeu o nome de igreja florescente. Parece que a igreja florescia pela sua beleza, pelo seu luxo. Ela se destacava e tinha muita fama. Isto não faltava naquela igreja: fama, luxo, beleza. Mas o Senhor era contra aquela igreja, porque os crentes tinham substituído o andar no Espírito e o viver no Espírito pelas obras infrutuosas da carne, pelas obras mortas da carne. E o Senhor falou: não achei as tuas obras perfeitas. Vocês têm apenas a aparência de que vivem,
quando na verdade vocês estão mortos. Jesus dizia à igreja de Sardes, aos crentes daquela igreja: irmãos, deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu li sobre um pastor que teve uma experiência de assumir uma igreja morta. E aquele pastor deixou escrito aquela experiência. Uma certa igreja cujo pastor havia descuidado da doutrina. E porque o pastor havia descuidado da doutrina, das orações fervorosas, a igreja foi morrendo pouco aos poucos. Os crentes foram perdendo o temor. Os crentes foram deixando de orar, porque o pastor já não orava com a igreja. Ele tinha descuidado da doutrina, e os crentes andavam e viviam da maneira que eles queriam. A igreja foi morrendo, o Espírito Santo foi se afastando. A igreja morreu. Os crentes afastaram da igreja, e aqueles que ainda iam arrastados estavam mortos também. Tiraram aquele pastor da frente do trabalho e mandaram um pastor de garra, de doutrina, para ver se dava um jeito de levantar aquela igreja. O pastor chegou, assumiu a igreja e ficou abismado de ver a situação da igreja. Como um pastor experiente, cheio do Espírito Santo, ele viu logo que verdadeiramente a igreja estava morta. Parece que não havia mais recursos. O pastor ficou ali, fazia os cultos normais, mas o povo não vinha para a igreja. E quando alguém vinha para a igreja, não sentia nada. O povo estava morto, os crentes. A igreja. No dia seguinte, ele imediatamente disse: eu vou fazer alguma coisa e Deus vai ser comigo. O pastor mandou fazer um caixão. O pastor mandou fazer um caixão muito bem feito, muito bem acabado, muito bem preparado. O fundo do caixão era um espelho, de maneira que quando você olhasse para dentro do caixão, era um espelho. Você vai ver o que? O seu rosto. O fundo do caixão era um espelho. O pastor mandou fazer aquele caixão muito bem preparado. Colocou aquele caixão em frente ao púlpito da igreja, como se fosse aqui, ó, em frente ao altar, do lado de baixo. De repente o pastor fez um anúncio a todos os membros da igreja, a todos os crentes da igreja, a todos os desviados, os afastados da igreja, a todos, que havia morrido uma pessoa muito importante da igreja. E precisava da presença de todos para velar o corpo, porque se tratava de uma pessoa muito importante da igreja.
O anúncio se espalhou e o pastor marcou o dia, ou melhor, o horário. 11 horas da noite vai começar o velório. E 11 horas da noite era para estar todo mundo naquele sábado, para ver o corpo e para velar o corpo. Se tratava de uma das pessoas mais importantes da igreja que havia morrido. A notícia espalhou durante o dia todo, desde as primeiras horas da manhã. O pastor espalhou aquela notícia na cidade, era uma cidade pequena, e a notícia se espalhou de casa em casa. Morreu uma das pessoas mais importantes da igreja, e o pastor precisa da presença de todos para ver o corpo e velar o corpo 23 horas. O pastor foi para a igreja à noite. O caixão estava em cima da mesa, em frente ao altar, coberto com um lençol muito branquinho. E o pastor foi e ficou no altar do Senhor. E o povo foi chegando. Foi chegando. Diz que 6 horas da tarde começou a chegar crente. Crente desviado, crente afastado. Foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. Os crentes que haviam morrido, os crentes desviados, todo mundo foi chegando. Quem é a pessoa importante que morreu? O pastor não é, porque ele está aí. Quem é a pessoa importante? E foi chegando gente, foi chegando gente. E o pastor estava no altar e dizia que não era para ninguém olhar o corpo, somente na hora em que ele autorizasse. Era 23 horas e o povo ia ver o corpo da pessoa que havia morrido na igreja. Muito importante. E foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente. Só dava gente morta chegando na igreja, de maneira que a igreja superlotou e todo mundo ansioso para ver o corpo da pessoa que havia morrido, porque se tratava de uma pessoa muito importante da igreja. Quando Deus deu 23 horas, o pastor no altar começou a falar com o povo: meus irmãos, chegou a hora de cada um de vocês ver o corpo da pessoa que morreu. Se trata de uma pessoa muito importante em nosso meio, uma das pessoas mais importantes. E agora chegou a hora de cada um de vocês ver o corpo da pessoa que está morta. O pastor disse: uma pessoa de cada vez. Começou pela primeira fileira do banco, depois a segunda, a terceira, a quarta, assim passava para o outro banco e sucessivamente. Depois passava para os bancos da direita e só podia uma pessoa de cada vez. Ele tirou aquele lençol muito branquinho que cobria aquele caixão e disse: pode vir a primeira pessoa. A pessoa chegou, olhou, quando olhou, regalou os olhos, olhou para o pastor. O pastor: não diga nada. Olha de novo. Ele olhava de novo, mas via o seu próprio rosto. A pessoa olhava para o pastor: pastor, esta é a pessoa importante que está morta. Volta e senta no banco. Amém? Senta no banco. Aí veio a segunda pessoa, olhou para dentro do caixão, via o seu próprio rosto, olhava para o pastor assustado: cadê o morto? O pastor dizia: esta pessoa que está vendo, que você vê o seu rosto, é a pessoa importante que está morta. A pessoa voltava, sentava, vinha a terceira pessoa, veio a quarta, veio a quinta, veio a sexta, e assim todo mundo que estava na igreja veio e olhava para dentro do caixão e via o seu próprio rosto. E o pastor não deixava ninguém falar nada, ninguém perguntar nada, todo mundo sentou quieto. Mas como é que pode? Todo mundo tremendo. O que quer dizer isto? E quando todo mundo já havia olhado para dentro do caixão e havia visto o morto era ela própria, porque ela via o próprio rosto. O pastor abriu a Bíblia no capítulo 37,
do livro de Ezequiel e começou a pregar. Ele falou: olha, meus irmãos, a pessoa importante que morreu é você. Você é muito importante para Deus. Mas o Senhor está falando esta noite: abrirei as vossas sepulturas e vos tirarei das vossas sepulturas, e porei dentro de vós o meu espírito, e vós vivereis. Aleluia! Aleluia, Jesus! O pastor, baseado no capítulo 37 de Ezequiel, ele dizia: meus irmãos, vocês não passam de um vale de osso seco, sequíssimo. Vocês estão dentro da sepultura do desânimo, vocês estão dentro da sepultura do pecado, vocês estão dentro da sepultura do erro, vocês estão dentro da sepultura do fracasso, da mentira, da vaidade. Mas eu vos convidei aqui hoje, porque o Senhor me autorizou a fazer isto. Você não passa de um morto, você não passa de uma morta. Você está numa sepultura do desânimo, do fracasso, do pecado. Mas o Senhor está dizendo que Ele abrirá agora mesmo as vossas sepulturas e tirará vocês de dentro dessas sepulturas espirituais. Ele colocará dentro de vocês o Espírito Santo, e vós vivereis. Aleluia! Naquele momento, prezados irmãos, criou um temor tão grande sobre aquela igreja. A igreja ficou em pé e o povo começou a chorar. E o pastor, usado pelo Espírito Santo, ele pregava com graça, com poder e com ousadia. Quanto mais ele falava, mais o Espírito Santo lhe dava palavra para falar. E o povo começou a chorar. Você não via uma pessoa sequer sem derramar lágrimas. O povo reconheceu que verdadeiramente estava morto e que precisava reviver. E naquele momento aconteceu um reboliço. Deus começou a batizar no Espírito Santo. Se tornou em uma vigília que perdurou das 23 horas até as 7 horas da manhã. O Espírito Santo desceu sobre aquela igreja. O Espírito Santo encheu aqueles crentes. O Espírito Santo reviveu aqueles mortos. Eles foram renovados, eles foram batizados, eles receberam o dom, e a igreja se reviveu. Palabacharamalai. Onde clama labasterianda labachás. Ele clama labalabaia, ele clama labai. Ori charamalabasterianda labalai. A partir daquele dia, aquela igreja reviveu. Deus começou a operar. Os crentes voltaram para a igreja, se renovaram. E naquela noite, naquela madrugada, Deus fez uma obra tão grande. O Senhor vivificou aquela igreja. Quando os crentes reconheceram que estavam realmente mortos, abriram os corações e recebeu a mensagem daquela noite. O Senhor os encheu e eles se reviveram. E o pastor levantava a mão, glorificava, chorava, glorificava, junto com aquele povo. Irmãos, eu volto a dizer que o que falta a qualquer igreja morta é o Espírito Santo. Chega de ser um crente morto, irmão. Chega de ser um crente morto. Chega de ser uma crente morta, irmã. Chega. Deus está cansado de ver crentes mortos. Deus não quer ver ninguém mais morto espiritual. Deus está dizendo: você está na sepultura do desânimo. Por que isto?
Você está na sepultura do fracasso. Por que isso, irmão? Você está na sepultura do pecado. Você está na sepultura do adultério. Você está na sepultura da prostituição. Você está na sepultura da mentira, da vaidade. Mas Deus está dizendo esta noite: se você der ouvido a este recado, eu abrirei as vossas sepulturas, vos tirarei de dentro desta sepultura, porei dentro de vós o meu espírito, e vós vivereis, e vós vivereis. Aleluia! Orianda labasclama labachás. Já tem gente se revivendo aqui esta noite. É palabasclama labacharamabai. Onde clama labastei, charamalabasterianda labalai. É palabasclama labasterianda labachás. Oh Espírito de Deus, aleluia! O Espírito do Senhor está aqui esta noite. O Espírito do Senhor está aqui esta noite. O Espírito do Senhor está aqui esta noite. É palabasclama labacharabalabai, aleluia! Oh, aleluia, Senhor, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Era malabastei! Glória a Deus! Irmãos, o Senhor está me revelando dentro desta mensagem. O Senhor me diz que aqui em nosso meio tem um pastor de uma denominação que eu não vou citar o nome. Você, meu companheiro pastor, o Senhor está me dizendo que você encostou o seu cajado. Você encostou o cajado que o Senhor colocou nas suas mãos. Você abandonou o cajado que o Senhor colocou nas suas mãos devido a um problema ministerial que você sofreu. Depois que você sofreu este problema ministerial, você entregou o seu cajado, você encostou o seu cajado de pastor, e o Senhor me diz que você está na sepultura do desânimo. Mas o Senhor está me dizendo, meu caro companheiro pastor, que se você der ouvido a esta mensagem, Ele te tirará desta sepultura do desânimo e colocará na sua mão de volta o cajado que você deixou. É palabacharabastei, orianda labasterianda labachás, clamaniande chanamalabastei, oriande clamalabacharabalabai. Se você der ouvido a esta palavra, se você der ouvido a esta mensagem, o Senhor colocará na sua mão de volta este cajado que você deixou. O Senhor está te tirando da sepultura do desânimo. Problema ministerial, meu caro pastor, todos nós temos, mas não devemos nunca abandonar o nosso cajado. Não devemos nunca abandonar o nosso cajado. Se tirar de você, Deus pedirá conta com aquele que tirou de você. Mas enquanto não te tira, permaneça. Usa o cajado que Deus colocou na sua mão, porque foi Ele quem te deu autoridade para usar. Aleluia! Esse está aqui em nosso meio. Depois, se você quiser se identificar, você vem aqui na frente, que eu quero colocar a minha mão na sua cabeça e quero fazer uma oração por você, meu companheiro. Fora este que está aqui dentro, Deus me revela outros 6 que estão ouvindo em casa através da Rádio Capixaba. E Deus está dizendo, meu caro pastor, que você encostou o seu cajado e você está na sepultura do desânimo. Não foi para isto que Deus te chamou. Sai da sepultura do desânimo antes que você morra por total.
e não tenha mais recurso. Você por enquanto está na sepultura do desânimo, e o Senhor está te tirando hoje desta sepultura do desânimo, se você abrir o seu coração e aceitar este recado que Deus está transmitindo através deste humilde pregador que fala com você esta noite. Aleluia, Jesus, aleluia. Meus irmãos, oh, aleluia. O Espírito de Deus está aqui esta noite, irmãos. Aleluia. Irmãos, se vocês soubessem o que Deus está fazendo agora, que coisa! Eu gostaria que vocês vissem o que eu estou vendo, não somente aqui dentro desta igreja, não somente aqui dentro desta igreja, mas aonde esta mensagem está chegando através das ondas desta emissora, está havendo reboliço. Está havendo reboliço. Deus está abrindo sepulturas, Deus está tirando pessoas de dentro das sepulturas, Deus está colocando o seu Espírito, aleluia! Oh, maravilha! Oh, aleluia, 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 Deus! Aleluia. Irmãos, sabe o que é que faz um crente morrer? Sabe qual é o primeiro passo que o crente dá para morrer? Amém? A falta de oração. A falta da oração na vida do crente é o primeiro passo para a sua morte espiritual. Escuta, por favor. Escuta. Eu ouvi um pastor, e esse pastor diz que ele estava em seu gabinete, se preparando para logo mais assumir o altar para pregar. Um pastor muito eloquente, cheio de sabedoria e de teologia. Só que esse pastor, ele mesmo conta que devido à sua capacidade, devido à sua sabedoria, à sua teologia, ele achou que não precisava mais pedir orientação a Deus para subir no altar e transmitir a mensagem para o povo. Eu tenho muito recurso, eu fiz curso de teologia, eu tenho muitos recursos, sou sábio, eloquente, não preciso me preocupar. Eu vou chegar no altar e vou entregar a mensagem com a maior facilidade. Ele deixou de orar, deixou de buscar a Deus, já não orava mais antes de subir no altar, não pedia a Deus mais para inspirar a mensagem, não pedia mais a Deus para revelar a mensagem, porque ele já tinha a palavra da teologia, da sabedoria, da sua própria capacidade. Certo dia ele diz que estava dentro do seu gabinete e estava preparando o seu sermão, porque poucas horas depois ele ia subir o altar para pregar. Quando ele preparava o seu sermão, ele ouviu uma voz. E naquela voz dizia:
eu não te quero mais. Diz ele que parou para ouvir. Ué, o que é isso? E a voz repetiu: eu não te quero mais. Ele: mas quem é que fala comigo? Eu estou sozinho aqui. E a voz repetiu mais forte: eu não te quero mais. Ele, como um pastor, conheceu que Deus falava com ele. Ele falou: Senhor, és tu? E a voz repetiu: sou eu mesmo quem falo contigo. Mas Senhor, eu não te quero mais. Mas Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pastor. Eu não te quero mais. Ele começou a chorar: Senhor, tem compaixão de mim. E a voz dizia: eu não te quero mais. Ele ajoelhou e começou a chorar: Senhor, o que é que eu fiz, meu Deus? Qual é o meu pecado? O que foi que eu pratiquei? Eu estou pronto a lhe pedir perdão. E o Senhor dizia: eu não te quero mais. Ele começou a chorar e começou a chorar e começou a perguntar a Deus: Deus, por que, Senhor? Por quê? O que é que eu fiz? O que é que eu pratiquei? Qual foi o meu pecado, Deus? E o Senhor dizia: eu não te quero mais. Eu vou lhe explicar por que eu não te quero mais. Você deixou de orar. Você se acha muito capacitado. Você se acha muito capaz, muito teólogo. Você entra para o seu gabinete, você prepara o seu sermão, não ora mais, não me pede mais para revelar a palavra, para inspirar você na mensagem. Você esqueceu de mim, você não me busca mais. Você não tem esquentado o pão para dar aos meus filhos. Você entrega o que você sabe da sua própria sabedoria, da sua própria capacidade, da sua própria teologia. Você não esquenta o pão para dar aos meus filhos. Você não me pede direção mais. Qual foi o dia que você me pediu direção? Quanto tempo faz que você não ajoelha e não me pede direção mais? Você se acha muito capaz. Eu não te quero mais. E aquele pastor começou a rolar no chão, colocou o rosto no pó e falou: Senhor, é verdade, eu tenho sido soberbo, eu enchei, Senhor. É verdade que eu não tenho orado, eu não tenho pedido ao Senhor para me dar graça, para me dar inspiração. É verdade, Deus, eu confio na minha capacidade, na minha sabedoria. Mas Senhor, não faça isto comigo não, Deus. Não diz que não me quer não. O que será de mim se o Senhor me rejeitar? Eu prometo ao Senhor, Deus, que a partir de agora eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou pedir direção, eu vou fazer tudo na sua direção. Eu vou esquecer o que eu sei, vou esquecer a minha sabedoria, a minha capacidade, e vou pedir direção. Eu prometo, Deus, que a partir de hoje eu vou pedir direção ao Senhor. Eu vou orar, eu vou buscar ao Senhor, eu vou esquentar o pão para dar aos teus filhos. E a partir daquele dia, esse pregador, ele conta que nunca mais ele deixou de orar a Deus antes de subir no altar para pregar. Sempre antes dele entregar a mensagem, ele ajoelha no seu gabinete, no seu escritório e fala: Senhor, eu nada sei, eu nada sou, eu nada posso, mas o Senhor vai comigo. O Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar inspiração, o Senhor vai me orientar, o Senhor vai ser comigo. Deus seja comigo. E a partir daquele dia, o Senhor começou a inspirar aquele pregador. Além da sua sabedoria, além da sua capacidade, o Senhor dava unção, o Senhor dava inspiração, e a palavra era bonita e era inspirada. Era bonita e era inspirada.
Meus irmãos, você já pensou uma pessoa com toda a sabedoria, com o dom que Deus te deu? Porque há pessoas que têm o dom da ciência, têm o dom da sabedoria. Ele busca o saber e ele sabe, ele busca a ciência, ele tem ciência, ele tem a sabedoria. Já pensou uma pessoa dessa pedindo direção de Deus? Pregando na sabedoria com a unção do Espírito Santo? Deus abre o céu, o Espírito Santo desce, a igreja recebe, o poder cai sobre a igreja se renova. Aleluia! A falha de muitos pregadores teólogos, prezados irmãos, é que eles colocam a teologia acima de Deus. Isto Deus não pode aceitar. Eles colocam a capacidade que tem acima de Deus. Apesar da sua sabedoria, da sua teologia, da sua capacidade, você deve colocar Deus acima de tudo e de todos na sua vida. Aí você será um grande pregador. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, o Espírito de Deus está aqui. Será que você pode sentir? Será que você pode receber? Será que não tem ninguém morto aqui esta noite? Se tiver, Jesus vai ressuscitar. Se tiver, Jesus vai ressuscitar. Já está ressuscitando. Eu vou repetir, Jesus deixou claro na carta que redigiu à igreja de Sardes, que o que falta a qualquer igreja morta é o Espírito Santo. O Espírito Santo, prezados irmãos, é caminho para os perdidos. O Espírito Santo é força para os fracos. O Espírito Santo é perdão para os culpados. O Espírito Santo é alimento para os famintos. O Espírito Santo é água para os sedentos. O Espírito Santo é a vara do peregrino. O Espírito Santo é a bússola do marinheiro. O Espírito Santo é a bandeira do cristão. O Espírito Santo é aquele que abre a porta do céu e fecha a porta do inferno. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 52, o Espírito Santo é alegria. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, 31, o Espírito Santo é ousadia. Em Atos dos Apóstolos 6, 4 e 5, o Espírito Santo é fé. Em Atos dos Apóstolos 6, 10, o Espírito Santo é sabedoria. E ainda em Atos, no capítulo 10, versículo 38, o Espírito Santo é poder. E lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, versículo 11, o Espírito Santo é fogo. Por isso João Batista falou: eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de desatar. Ele batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Igreja viva tem que ter fogo, porque onde há o Espírito Santo há fogo. Irmão, tem fogo aí na sua vida? Fica em pé em nome de Jesus. Tem fogo aí, irmã? Aqui, ó. Tem fogo aqui? Tem fogo aqui? O Espírito Santo é fogo. Igreja que não tem o Espírito Santo é a igreja morta, como a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja morta. Por isso o Senhor se apresentou a ela possuindo os 7 Espíritos de Deus, declarando que o que falta a qualquer igreja morta é o Espírito Santo. Levanta a sua mão para receber o poder do Espírito Santo agora. Oh, quem quer vir aqui à frente, venha em nome de Jesus. Quem não é batizado, venha. Você que está morto espiritual, venha. Venha. Você que perdeu a graça, você que perdeu a unção de Deus, você que perdeu o batismo no Espírito Santo, venha, venha. Você que está na sepultura do desânimo, venha. Você que está na sepultura do pecado, venha. Você que está na sepultura do fracasso, venha. O Senhor está dizendo: abrirei as vossas sepulturas, tirarei-vos das vossas sepulturas, porei dentro de vós o meu Espírito e vivereis. Levanta a sua mão e glorifica a Deus aí agora.
Levanta a mão e glorifica. Levanta a mão e glorifica. Levanta a mão e glorifica agora. Oh, aleluia. Orianda la balas. Ori bala 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 bala. Aleluia. Ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Aleluia. Glórias. 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 Glória a Deus. Aleluia. Ori bala 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 bala. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, aleluia. Opera, Senhor. Batiza no Espírito Santo. Batiza com fogo. 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 Batiza com fogo agora. Dai glória, dai glória, dai glória. Dai glória, dai glória, dai glória. Aleluia. Oh, glórias. Ori bala bala balai. Ori anda la baste clama la balai. Oh, que maravilha. Oh, que maravilha. Oh, que maravilha. Manda fogo aqui, Jesus. Manda poder do Espírito Santo. Manda poder do Espírito Santo. Manda poder, Senhor. Manda poder agora, manda poder agora, manda poder, Jesus. Manda poder, aleluia, 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 aleluia. Oh glórias, oh glórias, oh glória Jesus, oh glória Jesus, aleluia. Vai operando, Senhor. Vai manifestando a sua glória.